Bank News, o jornal do bancário, deixando você pronto para entrevistas e informado sobre o que acontece no mercado. Um oferecimento vocêbancário.com.br, carreiras e certificações. Fala bancário, fala bancária, bom dia, boa semana, mais uma semana que promete ser bem volátil, bem intensa e desafiadora, né? Hoje a gente está fazendo uma edição novamente com a minha apresentação solo. O Rodrigo infelizmente não pôde participar, né? Tô com essa cara de acabado, mas é porque hoje eu ministrei algumas aulas aí, não é Covid, tá? Então, por enquanto, se Deus quiser, assim permanecerei sem ser infectado, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre a queda, né, do Ibovespa Circuit Breaker. A gente teve uma semana aí bem agitada, né, com situações inusitadas. Vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus no Brasil, qual é a situação do coronavírus no Brasil, né? Sobre o dólar, que bateu aí, chegou a bater R$5 no intraday de quinta, se eu não me engano. Né? Corte extraordinário novamente, na menos de 2 semanas, o Federal Reserve fez o segundo corte extraordinário, ou seja, fora das datas delimitadas do FONC, né? Algo realmente surpreendente, né? E vamos falar um pouquinho da agenda para a semana, tá bom? Vamos nessa. Bom, pessoal, então na sexta-feira o Ibovespa chegou a bater a marca de 82.677 pontos. Isso porque tivemos um dia de alta na sexta com a notícia da injeção de liquidez do Federal Reserve, porém, se considerarmos a cotação mais alta que nós tivemos, que foi 119.527 pontos em 23 de janeiro, até a mais baixa, que foi 72.582 na quinta-feira, né, onde nós tivemos 2 circuit breakers e a bolsa fechou com um resultado de 15% negativo aproximadamente, nós tivemos uma queda de nada mais nada menos do que 39%. Né? No ano, chegamos a cair já 30,3%. Né? Essas cotações, pessoal, o que está acontecendo com o Ibovespa era algo inimaginável até dezembro de 2019. Não havia analistas acreditando que uma situação como essa, ou que nós poderíamos estar no mês de março, já no mês de março, com uma cotação tão baixa para o Ibovespa. Né? E a culpa não é dos analistas, tá, pessoal? Isso aconteceu algo que a gente chama no mercado de cisne negro, tá? Cisne negro significa o seguinte, né? Não é porque você nunca viu um cisne negro, porque você só viu cisnes brancos, que não possa existir o cisne negro, né? Basta que um cisne negro apareça, quebra toda a sua tese, né? De que só há cisnes brancos porque você só enxerga cisnes brancos. Então, a crise do coronavírus foi algo que a gente não conseguia enxergar e que eventualmente foi um cisne negro, surgiu e quebrou tudo aquilo que a gente imaginava que ia acontecer para 2020 de maneira imprevisível, né? E assim, não tinha como enxergar isso no médio prazo, tá? No mesmo sentido vai a crise do petróleo, que que ocorreu em decorrência do coronavírus, obviamente, foi um fato puxou outro. Né? Então, gente, aqui fica latente a importância da diversificação de carteira, né? Aqui fica latente a importância do respeito ao perfil de cada investidor, porque por mais que a gente acredita que o mercado vá ser de alta, aquela alta extrema, aquela alta bull market do ano, o ano vai bombar, a gente pode eventualmente ter algum cisne negro, algo inimaginável que aconteça e que derrube os mercados como vem acontecendo. O cliente ele tem que estar devidamente protegido, diversificado e dentro do limite de perfil de risco que ele pode aceitar. Porque muitas vezes ele tem uma perda maior do que ele suportaria pelo seu perfil e ele acaba executando prejuízo através da venda dos ativos. É o que tem acontecido, a gente falou isso na edição anterior. Nós vemos um ano de entusiasmo de 2019, em paralelo a baixas taxas de juros, pessoas migrando da renda variável, ou melhor, da renda fixa para variável. Tenho a impressão de que essa migração, em boa parte dos casos, foi irresponsável do ponto de vista de limite de perfil de risco de cada investidor, né? Até pelo fato de termos taxas de juros nas mínimas, e foi uma migração aí no sentido de desespero, né? Para tentar ganhar um pouco mais de dinheiro aí, né?
Isso aconteceu de maneira maciça e está contribuindo com uma queda acelerada do Ibovespa porque as pessoas estão saindo desesperadamente, esses investidores que estão historicamente acostumados com renda fixa e que não está habituado com a volatilidade do mercado de renda variável. Esse investidor está saindo correndo e muitas vezes realizando prejuízos e trazendo a bolsa aí para quedas substanciais. Isso está acelerando o ritmo da queda do Ibovespa, está contribuindo significativamente. Tá? Então aqui fica muito latente essa importância, né, do respeito ao perfil do investidor. Tá? Nós falamos em algumas edições do risco do coronavírus desencadear uma crise financeira global. Né? A gente tem um ciclo de crescimento estendido, principalmente nos Estados Unidos, de 12 anos, né? Sem uma crise, é muito longo, e tínhamos um cenário no mundo de alta liquidez com governos extremamente alavancados, ou seja, esgotamento de ferramentas anticíclicas, tanto fiscal quanto monetária, né? Com baixo crescimento. Então era uma situação que preocupa. Esse risco de crise o mercado, de um modo geral, não acredita, tá, pessoal? O mercado acredita que a gente vai conseguir retomar, que ainda assim vai ser um ano positivo. Eu ainda acho que realmente esse risco de crise vão em conluio com o mercado, vão em paralelo com o mercado, acho que o risco ainda é baixo, porém não é desprezível, um ponto que tem que ser tocado. Dependendo do tempo que leve para a gente achar uma solução para o coronavírus, o mercado pode perder muito fôlego a ponto de desencadear uma crise financeira global, sim, né? Isso tudo vai depender do tempo que a gente tem para resolver essa situação, e até por isso esse grande entusiasmo dos bancos centrais em alimentar a economia, com medo disso gerar um esfriamento tão rápido e forte que desencadeia uma crise financeira, tá? Então uma notícia de uma vacina ou de uma reversão no número de casos seria bem-vinda para a gente evitar, para a gente postergar um pouquinho essa crise que do ponto de vista de ciclo econômico é inevitável, tá, pessoal? Mas o mercado ainda sustenta a tese de que 2019 vai ser um ano positivo. E aí, pessoal, eu gosto de reforçar um ponto que eu discuti agora há pouco. Tanto o nosso ouvinte aí quanto o cliente do nosso ouvinte vai questionar: pô, mas vocês estão falando desde o começo que a expectativa no mercado é de um ano de alta, que vai acontecer. Bom, pessoal, como eu disse, o evento do coronavírus e da crise do petróleo foram cisnes negros, não eram previstos, não eram previsíveis. E aconteceram e acometeram o mercado e pode desencadear numa crise, embora isso ainda não esteja devidamente no radar dos analistas e das instituições. Pode acontecer, a gente tem que considerar, né? É algo que eventualmente pode sim ocorrer, embora o mercado ainda não acredite, tá bom? O mercado ainda sustenta de um modo geral a possibilidade de um ano de crescimento, talvez obviamente muito mais modesto do que era previsto, mas acredita-se que os governos vão ter a capacidade de postergar um estouro de crise, tá bom? E os governos estão se mostrando muito entusiasmados para que consigam evitar de fato uma crise que vai pegar o mundo de surpresa, novamente com o esgotamento, né, de políticas fiscais e monetárias anticíclicas, né, que são os alimentos dos governos para a gente sair da crise o quanto antes, tá bom? Falando um pouquinho, então, em suma, 4 circuit breakers, né? Uma queda no ano de 30%, uma queda desde o maior pico de quase 40%, mas vamos que vamos, a gente vai sobreviver, né? Casos de coronavírus no Brasil, pessoal, até no sábado, que foi quando eu fiz esse levantamento, tínhamos 121 casos. Possivelmente hoje a gente tem até um pouco mais. Até aquela data a gente tinha 1.500 pessoas aguardando resultados de exame, né? E o mais preocupante, a gente já tem contaminação comunitária, ou seja, dentro do próprio território não é mais mapeável. Olha, de onde veio, quem transmitiu, perdeu-se um pouco o controle. Isso faz com que o potencial de crescimento de pessoas infectadas ou de detecção de pessoas infectadas seja exponencial, né? Então, muito provavelmente nas próximas semanas a gente tem um crescimento acelerado da quantidade de pessoas infectadas no Brasil. É bem provável que a gente tenha, tá, pessoal? Temos que estar preparados para isso, tá bom? O dólar chegou a bater no intraday de quinta, se não me falha a memória, R$5, né? Nosso governo tem feito leilões sucessivos, mas o que ele tem conseguido fazer
conter a volatilidade, né? O ritmo, um crescimento muito abrupto, mas esse movimento de aversão a risco, ele parece ter muita força no sentido de compra de dólar e parece ser algo que não tem como a gente evitar através de leilão de dólar, né? Eu vejo muita gente postando essa questão do dólar com ênfase política, pessoal, e assim, independente de cada partido, independente de quem vocês votam ou não, tem que se considerar que a razão para o dólar estar tão alta, obviamente, a gente tem a questão da taxa de juros menor no nosso país, que vai fazer com que o dólar seja mais alto por uma perda de atratividade na renda fixa, que a gente já discutiu em algumas edições anteriores, mas a aversão a risco também faz com que as pessoas comprem dólar, então não faz sentido nenhum atrelar política à situação do dólar em si, tá? É um cenário econômico. Tudo bem que a nossa política adotou uma política de taxas menores, o que é benéfico para aqueles menos favorecidos, porque tem um custo de crédito menor, né? Mas não tem necessariamente vinculação com questão política. O dólar a R$5, a aversão a risco, taxa de juros baixo crescimento econômico, tá bom? Então isso tudo acarreta num dólar naturalmente alto, que só não está mais alto porque o Banco Central, inclusive, tem agido ativamente para conter via swap cambial uma volatilidade muito grande no preço do dólar, tá? Até alguns minutos atrás, eu não tinha essa informação, adicionei agora no domingo, extraordinariamente, o Banco Central americano cortou, extraordinariamente significa fora da reunião do FONC, que iria acontecer inclusive essa semana, né? Dia 17, dia 18. Então isso mostra que o governo norte-americano está muito preocupado com essa situação, né? E tentando evitar ao máximo que o coronavírus desencadeie uma crise. Isso pode ser visto de dois pontos de vista, algo muito bom, né? O governo está com muita vontade de postergar o estouro de uma crise, ou algo muito ruim, o governo se vê muito rendido como reação de uma eventual crise e quer evitar a qualquer preço que isso aconteça, tá bom? Então, tudo isso para dizer o seguinte, é um momento que, apesar dos ativos de risco estarem muito baratos, não é hora de se sobreexpor em função desses riscos adicionais, tá? Tem que se respeitar, os preços tão bons, bom momento para compra de ativos, desde que respeite-se o perfil de risco de cada investidor, porque na iminência de uma crise, de fato, esses ativos vão cair de preço ainda mais. Se você está respeitando o perfil de risco do teu investidor, ou você como investidor, você está mais apto a suportar essa crise adicional que pode ocorrer, né? Um risco que, novamente, não pode ser desprezado, tá bom, pessoal? Então, para que a gente finalize essa edição, uma edição um pouquinho mais rápida, porque não tem essa interação, né? Na semana teremos a reunião do FONC, novamente, provavelmente não vai surtir nenhum resultado, porque já tivemos um corte extraordinário, talvez sirva aqui mais a título de justificativa, né, do que propriamente de alguma ação, porque essa ação foi antecipada para o domingo dia 15, para a data de ontem, e a gente vai ter o Copom, onde o mercado espera um corte de 0,5%, com a nossa taxa chegando a 3,75%, e alguns analistas de mercado já diziam, antes até desse corte extraordinário do Federal Reserve, que poderíamos ter um corte de 0,75, chegando a 3,5%. A gente ainda não tem atualização da expectativa de mercado em relação a isso, mas esse corte adicional e extraordinário do FONC aumenta essa probabilidade, essa possibilidade de um corte adicional um pouco mais agressivo, né? Então não seria surpresa se viéssemos com um corte na Selic de 0,75, mas a média de mercado até então é de 0,5% de corte. Tá, pessoal? Então, vai ser uma semana volátil novamente. A gente vai ter, de um lado, estímulo econômico que pode levar o mercado para cima. De outro lado, aumento na quantidade de infectados no Brasil que vai acontecer, que pode trazer os ativos para baixo. Ou seja, vai ser uma semana de volatilidade de novo. Alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa. Provavelmente mais baixa do que alta, mas não tem como saber, né? A não ser que saia uma notícia de uma vacina e realmente o mercado vai explodir. Então, assim, totalmente imprevisível, né? Tudo aquilo que a gente falar aqui que vai acontecer vai ser mero chute, né? Não tem como saber. Mas vai ser uma semana desafiadora. Aí fica a mensagem de novo. O seu cliente vai te perguntar: aumento ou reduzo exposição de risco? Depende de como está a carteira dele em relação ao perfil, tá, pessoal? Cabe mais um pouquinho de ativo de risco? Põe, tá sobreexposto? Não dá.
Tá no limite também não dá, tá? Então, se há espaço, cabe o aumento. Se não há, não cabe, pessoal, não cabe, tá bom? De toda forma, novamente, não é uma recomendação, isso aqui é questão de suitability, né? Respeitem sempre o que a sua instituição está te recomendando, que a área de investimento do seu banco, da sua instituição, da sua corretora está recomendando para repassar para os seus clientes ou você enquanto cliente, mas atente-se a essa questão da alocação máxima e do perfil de risco que você tem. Tá bom, pessoal? Um abraço, vamos lá para mais uma semana. E essa foi mais uma edição do Bank News, o Jornal do Bancário. Se esse vídeo e os nossos conteúdos estão fazendo sentido para você e te ajudando, compartilhe com o pessoal da sua agência, ajude a gente a atingir mais pessoas para que consigamos construir um mercado melhor. Nos comentários, seja no Spotify, Google Cast ou no YouTube, vocês vão ver as nossas redes sociais. Sigam a Você Bancário, mandem suas perguntas e em breve vocês verão a revolução que faremos na sua carreira. Um grande abraço e uma excelente semana de negócios.